Você sabia que muitas das nossas doenças são psicossomáticas e elas têm sim como tratá-las? Este é o assunto que a gente vem tratando aqui no canal Mente Positiva desde a semana passada. Bom dia, eu sou Helene do canal Mente Positiva e hoje eu vou tratar de um assunto bem interessante que é sobre a compulsão. Afinal, o que são os comportamentos compulsivos? Na verdade, um comportamento compulsivo é aquele que faz uma pessoa ter prazer no momento, mas logo depois que ela realiza alguma coisa, que ela faz alguma coisa, ela logo depois fica com aquele sentimento de culpa, com ressentimento. O nosso cérebro está acostumado a ter essas repetições que nos trazem prazer. Então, assim, trata-se de um momento que nos traz conforto, que nos traz uma recompensa. Então, é como se sentisse, a gente se abraçar alguém, se sente confortável, se sente prazeroso, né? É mais ou menos nesta forma que a compulsão trabalha no nosso cérebro. Vou falar agora de 10 tipos de compulsão que existem por aí. O primeiro deles, e o mais comum, gente, a compulsão alimentar. Olha só. Aqui, a pessoa ela fica ansiosa, ela vai, no momento que dá um gatilho nela, ela vai correr atrás de algum alimento. Às vezes é algum alimento específico, como doces, por exemplo. Tem muita gente que tem uma compulsão maior por doces, então ela não aguenta, ela vai atrás de doces. Todas as vezes, após o almoço, ela tem que comer doce, e durante o dia ela tem que comer mais doce, e ela procura ali 3, 4, 5 vezes ao dia comer os doces dela para saciar, e depois ela fica se sentindo com culpa, aquele ressentimento, puxa, eu não deveria fazer isso porque eu vou engordar, e começa a se sentir mal, né? Por ter comido. Então, isso é uma compulsão. Pode ser por doces, por alimentos, por qualquer coisa. Depois ela volta e sente aquele ressentimento, aquela culpa de que ela avançou, que não deveria, não conseguiu manter-se ali no peso que ela queria, enfim, não conseguiu fazer a dieta, não conseguiu fazer nada. Também tem aquelas pessoas que têm uma compulsão por atividade física. É aquelas pessoas, por exemplo, que elas passam 3, 4, 5 horas fazendo exercício físico. Muitas vezes a pessoa ela já tem uma compulsão alimentar e ela se desdobra para gastar essa compulsão alimentar também na compulsão de exercícios, de atividade física. Mas aí, gente, não é em todos os casos. Tem casos que a pessoa não come e ela fica 3, 4, 5 horas ali. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm uma compulsão de trabalho, são aquelas famosas pessoas que são chamadas de workaholics, que são aquelas que não param de trabalhar, que ficam horas a fio, elas vão para o trabalho, gastam maior tempo lá e às vezes elas começam a dar desculpas para elas permanecerem no trabalho, para que elas, por algum motivo, algum elemento, não querem lidar com situações familiares, de casamento, relacionamentos, finanças, né? E entre outras coisas aí. E aí elas ficam querendo ficar cada vez mais tempo no trabalho. Tem também aquelas pessoas que têm os transtorno compulsivo por compras, são aquelas famosas que saem gastando aí à torto direito, vão no shopping e compram, então estão sempre gastando muito dinheiro sem necessidade. Tudo que elas veem, elas acham que vai servir para alguma coisa, acaba comprando e acaba não tendo ali
na verdade, uma utilidade para ela. Não necessariamente ela tem alguma utilidade, mas ela gostou do produto, ela resolve comprar. Então, uma compulsão ali de compras. Existe aí também a compulsão de jogos por jogos, são aquelas pessoas que gastam horas aí jogando baralho, jogando bingo, enfim, qualquer tipo de jogo que lhe dá prazer. Né? São pessoas aí que vivem aí no loop entre a excitação de um jogo e depois a culpa por ter gastado muito em jogo. E às vezes as pessoas até perdem casas aí, né? Tudo por essa compulsão por jogo que elas têm. Eu vou falar agora um pouquinho de uma compulsão que é muito comum, porém, pelo nome, vocês não vão conseguir identificar, é um nome difícil, diferente, é a onicofagia, é a compulsão por unhas, ou seja, as pessoas ficam ansiosas, nervosas, medo, enfim, frustradas, e aí elas começam a roer as unhas aí, né? E aí acaba transferindo isso para os dedos, e muitas vezes dá carne viva no dedo, hein, gente? Então tem que tomar muito cuidado, porque isso também pode ocasionar algumas doenças fora a própria compulsão. Nós temos também a compulsão da tricotilomania. Olha, outro nome interessante e diferente, mas a tricotilomania nada mais é daquela compulsão por cabelos, começa a tirar fios de cabelos, e tudo que é relacionado aqui, ó, na face, no cabelo. Eu tenho uma amiga, por exemplo, muito querida, e que o filho dela aí, quando entrou na época do vídeo, da pandemia, ele ficou em casa, não tinha mais contato presencial na escola, e ele teve uma compulsão de tricotilomania, que é de tirar os cabelos, né? E, na verdade, nele foi aqui, ó, na sobrancelha, ele ficou com uma mania de arrancar os pelos da sobrancelha, chegou a ter uma falha. Mas logo depois surgiu a oportunidade de voltar aí para presencial e tudo voltou-se ao normal, né? Então ali foi o gatilho dele, a pandemia, a falta de contato com os amigos, foi tudo um gatilho ali de nervoso, né? De se sentir ansiedade, medo, enfim, todos os turbilhões lá, ações que ele teve e disparou na tricotilomania dele aí. Né? A outra compulsão é a compulsão por mentir, ou seja, são aquelas pessoas que adoram contar, né, coisas, tudo que gostaria de ter e não tem, e aí resolvem contar aí um pouco mais do que deveria, e sai aí contando muitas mentiras para parentes, para amigos, e elas vivem no mundo da mentira, para elas faz todo sentido ali, né? Elas falam com tanta convicção que parece que estão mesmo vivendo aquela mentira. Nós temos o impulso sexual excessivo, para quem não lembra, mas o ator Michael Douglas, que é famoso aí nos filmes de Hollywood, ele tinha uma compulsão aí por impulso sexual excessivo. Pode atrapalhar muitos relacionamentos, porque, na verdade, é uma compulsão sexual aí, né? Então, ele teve que fazer aí vários tratamentos e parece que agora realmente melhorou. E a décima compulsão que eu vou falar aqui agora é a nomofobia, que é uma novidade nos dias de hoje e que agora é conhecida como a nomofobia. É a doença do nosso século, que é aquela compulsão por telefone celular. Uma pessoa não consegue ficar um minuto sem o celular na mão, né? E quando ela fica sem o celular, ela já fica nervosa, ansiosa, irritada, enfim,
ela fica muito frustrada, né, gente? Então, as pessoas que ficam muito tempo no celular, horas e horas, essa compulsão por celular, a gente chama de nomofobia. A compulsão por coisas acumuladas. Quem já ouviu falar por aquelas pessoas que vivem aí acumulando, acumulando, acumulando um monte de coisas, quando vai ver, a casa está cheia. Existem pessoas que acumulam tanto que você não consegue nem entrar na casa delas. A casa delas fede a lixo, a casa delas fede, não tem limpeza, porque elas estão compulsivas em acumular coisas, né? E é isso, gente. O importante aqui é entender aonde que foi o gatilho inicial disso. Sempre entender isso. Por que iniciou-se esse tipo de compulsão? Baseado nessa informação é que você vai entender e vai ultrapassar aí os limites da sua compulsão e melhorar. Mas você primeiro precisa saber de onde que veio esse gatilho, é entender. Existem técnicas apropriadas para que você possa eliminar de vez ou pelo menos suavizar aí um pouco dessa compulsão. E existem técnicas maravilhosas aí de uma reprogramação mental, ou seja, trocar a parte negativa que você tem aí da sua compulsão e colocar coisas mais positivas aí, emoções mais positivas dentro delas. Terminei aqui falando um pouco sobre vários tipos de compulsões e na quarta-feira eu vou falar um pouquinho de déficit de atenção, ok? Uma boa segunda-feira para vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau.